Bem, pessoal, então, dando seguimento, aqui vem alguns slides efetivamente apontando esses dados preliminares. E aí, em nível global, ele traz os países que têm a percepção popular do aumento da corrupção. Venezuela, claro, não poderia deixar de ser o primeiro colocado pelo triste quadro que vive, mas percebam que o Brasil está ali numa posição bem desconfortável, porque está atrás de países aí que não tem lá essa tradição toda democrática. E aí, mais uma vez, a questão dos índices de percepção, que a gente já falou, 85% da população acham que a corrupção no âmbito governamental é um grande problema. E aí o Brasil, mais uma vez, em destacado lugar, em que a população, 90% isso. A pesquisa também aponta que falta integridade política, principalmente próximo às eleições, e exatamente dentro dessa perspectiva que nós vamos trabalhar aqui as chamadas condutas vedadas a agentes públicos em ano eleitoral. Essa cultura do uso da máquina pública em prol dos projetos político-partidários de seus aliados. Isso, infelizmente, ainda é uma tônica no Brasil. Os gestores, em grande maioria, personalizam. E aí, meus amigos, vou pedir mil escusas a vocês. Sei que temos advogados, eventualmente temos aí até gestores e outros que pretendem ser gestores, mas essa é a minha realidade. Em todas as cidades em que eu trabalhei, eu tive o desprazer de me encontrar com gestores com péssimas práticas administrativas, todos afastados judicialmente, e eu, infelizmente, ainda estou à procura de um gestor que não use a máquina a seu favor ou de seus aliados. Então, nós vamos trabalhar isso dentro de uma perspectiva dogmática. Eu não estou aqui para fazer apologia antipolítico, mas é uma constatação que eu trago para vocês da minha experiência profissional. E as condutas vedadas têm exatamente a finalidade de blindar a rigidez do processo eleitoral nessa perspectiva. Ok? Emenda Constitucional 16 de 97 aprovou a reeleição no Poder Executivo. Mas, em paralelo, criou-se a Lei das Eleições, entre os artigos 73 e 77, determinados comportamentos foram taxativamente proibidos, sob pena de cassação do registro ou do diploma. Mas eu não vou nem avançar nisso, porque vai ser um dos pontos já da aula de hoje, nessa tocante dos desacertos do TSE. Nós vamos ver que o TSE tem uma posição que ela revoga jurisprudencialmente a lei. Outro dado importantíssimo, que 56% acham que fake news são frequentemente disseminadas próximo às eleições e 65% acham que seu governo é administrado por interesses particulares. Então, é o que eu disse para vocês, meus amigos, é a sensação popular transformada em números através de critérios científicos. A questão de taxa de compra de votos, como eu disse, no Brasil aí nós temos um índice de 40% em que cidadãos receberam ofertas de propina em troca de votos. Isso é muito, isso é um dado alarmante e que demonstra que, de fato, o combate à corrupção passa não só pelas políticas preventivas importantes, campanhas educacionais, formação de geração de cidadãos ao longo do tempo, mas uma política de combate firme, uma política de punição efetiva. Corrupção eleitoral não pode ser apenas algo para se ver nos códigos. É preciso criar essa sensação generalizada de que não vale a pena comprar votos ou vender votos, senão vai ser punido. Aliás, dentro dessa perspectiva, inclusive, é que eu defendo, já
já adiantando um pouco aqui, a aula de crimes eleitorais também, que não cabe acordo de não persecução penal nos crimes de corrupção eleitoral lato sensu. Não só o 299, nós vamos ver aqui que existem outros crimes de corrupção eleitoral. Mas, em todos, porque um dos pressupostos que estão lá no Código de Processo Penal, no artigo 28A, para a aplicação do acordo de não persecução penal, faz-se necessário que a medida seja suficiente para a punição do fato. E a mim parece que esses acordos, prestação de serviços, eles não atendem à finalidade dissuatória geral que se pretende para o combate à corrupção, dentro dessa perspectiva alarmante do nosso país, que está aí posta em dados concretos e não em mero achismo. Eu acho que a corrupção é muito grande no Brasil, eu acho que precisa de uma punição. Não, a gente tem dados efetivos que precisam ser levados em consideração. É uma posição que eu tenho certeza que será minoritária, mas eu vou defender, e estou defendendo no livro, e vamos aí abrir o debate para as outras posições, tá bom? Então, vamos embora. E aí, como eu disse, os cidadãos comuns acreditam que podem fazer a diferença no combate à corrupção. 82% da nossa população tem essa visão, e isso é muito bom, tá certo? A gente tem essa visão. E 73% acham que as pessoas sofrerão retaliação se denunciarem corrupção, ao passo que 23% acham que podem denunciar atos de corrupção livremente, sem consequências. Tá bom? 39% tem conhecimento do seu direito de solicitar informações do governo, também a lei de acesso à informação nesse tocante é importantíssima, e 17% já usaram o seu direito para solicitar informações oficialmente. E aí no Brasil, os dados concretos, não é verdade? 54% acham que a corrupção piorou nos últimos 12 meses, 11% pagaram suborno para acessar serviços públicos nos últimos 12 meses, 20% sofreram ou conhecem alguém que sofreu extorsão sexual, e 40% receberam oferta de suborno em troca de votos, tá bom? Depois vocês dão uma análise geral aí, para a gente não perder muito tempo, mas é importante. E aí, dentro dessa perspectiva de repressão à corrupção, nós precisamos ter a visão interdisciplinar do fenômeno da corrupção. A gente fala de corrupção eleitoral, já se pensa, o promotor eleitoral, o juiz eleitoral, a Polícia Federal. Ponto. E a gente não está acostumado, e nem as autoridades estão, elas não foram preparadas para essa visão, a época de estudo da faculdade, de concurso, e depois mesmo na atuação profissional, para essa análise interdisciplinar. Promotor de justiça comum estadual, procurador da República comum da Justiça Federal, podem e devem fiscalizar as eleições. Mas, Igor, isso é usurpação de atribuição. Não. Vejam, diversos ilícitos eleitorais, como as condutas vedadas, como o abuso de poder político, são atos de improbidade administrativa. E, portanto, devem ser apurados também na esfera comum. Deve existir uma concomitância na fiscalização, na instância eleitoral, dos ilícitos eleitorais específicos, na justiça comum, dos crimes, da improbidade administrativa, dos crimes contra a administração pública, por exemplo, a lavagem de dinheiro. E aí, se eles estiverem conexos com os eleitorais, vem tudo para a justiça eleitoral, como sempre foi e como deve continuar, ao meu sentido. Tá bom? Então, vamos abrir o horizonte e, inclusive, estimular os cidadãos, meus amigos. Todo cidadão tem direito de fazer
acesso à informação pública. Todo cidadão tem direito de ajuizar uma ação popular contra atos que violem tão somente a moralidade administrativa. Ação popular nesse ponto. E eu vejo muito pouco a ação popular ser utilizada para controle de atos com finalidade eleitoral quando se usa a máquina contra uma conduta vedada, contra um abuso de poder político. Cabe. E vejam, a própria lei das eleições traz isso. Percebam que diz o artigo 78. A aplicação das sanções combinadas no artigo 73, parágrafos 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar, fixadas pelas demais leis vigentes. E o 73, parágrafo 7º diz: as condutas enumeradas no caput caracterizam ainda atos de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 11, inciso 1º da Lei 8.429/92, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às combinações do artigo 12, inciso 3º. Então, atenção a isso, beleza? Eu trago um exemplo muito comum nas eleições aí municipais, que é o foco de 2020. O prefeito realiza, após pedido de registro de candidatura e em troca de votos, a distribuição de brindes adquiridos com dinheiro público em comunidade carente. Nós temos aí uma série de potenciais ilícitos caracterizados: conduta vedada, captação de sufrágio, crime eleitoral, abuso de poder político, crime de responsabilidade, improbidade e infração político-administrativa. Na visão bitolada que geralmente se tem, a gente olha só para o crime eleitoral, para a captação ilícita, se for o caso, e no máximo uma improbidade. Então é preciso, de fato, expandir esse horizonte, porque ele permite realmente algo. E aí, meus amigos, a gente passa a trazer o foco principal da nossa aula, que são exatamente as decisões do TSE nessa área da corrupção eleitoral, lato sensu, aspectos cíveis, aspectos criminais. Existem decisões do TSE tomadas ao longo do tempo que passam o recado de uma preocupação maior, de uma punição e de uma atualidade na visão do direito. Existem outras, a seu turno, que, ao meu sentir, merecem imediata revisão e contestação pelos promotores eleitorais, pelos juízes eleitorais, abrindo a divergência ao fundamentarem suas decisões. Os advogados eleitorais também, porque tem papel importantíssimo, os partidos políticos podem ajuizar as ações de combate à corrupção eleitoral. AIGE, conduta vedada. E nesse ponto, alguns entendimentos não passam o recado de efetiva punição. E aqui, mais uma vez, não estou falando de utilitarismo, de voluntarismo. Os pontos aqui que nós vamos estudar, eu trago algumas análises dogmáticas, e não simplesmente achismo. E aí eu começo pela não cumulatividade automática das sanções pela prática de condutas vedadas. Já falei para vocês que entre os artigos 73 e 77 da Lei das Eleições existe um rol taxativo de interpretação restrita, como diz o TSE, de comportamentos proibidos aos agentes públicos em ano eleitoral. A lei diz, em diversas passagens, que a prática dessas condutas, que o caput já aponta como tendentes a afetar a igualdade de oportunidades, importarão, ensejarão a cassação do registro ou do mandato e a aplicação de multa
Porém, o que o TSE vem fazendo? O TSE diz, olha, as condutas vedadas são ilícitos de mera conduta. Praticado o comportamento proibido, o ilícito está caracterizado, não há dúvidas. Porém, à luz do princípio da reserva legal proporcional, esse foi um termo cunhado pelo ministro Gilmar Mendes, deve-se verificar se aquele comportamento é grave o suficiente para macular o bem jurídico tutelado, e somente nesses casos extremos de vulnerabilidade ao bem tutelado deve-se aplicar a sanção capital. Esse entendimento também é do Henrique, né? Henrique Neves coordena após comigo, a gente tem uma grande divergência nesse ponto, já fizemos aulas conjuntas debatendo esse tema e ele não me convence, eu não o convenço, mas a mim parece que o TSE mistura conceitos e institutos jurídicos diversos. Se não, vejamos. Até 97, estava proibida a reeleição no poder executivo. Qual era o instrumento para o combate ao uso da estrutura pública em favor de candidaturas? A AIGE, a AIME, e especificamente na AIGE, você tinha a necessidade de comprovar a potencialidade do comportamento para influenciar o pleito, o resultado do pleito. Depois, em 97, aprovada a reeleição. Em 96, aprovada a reeleição. Em 97, surge a lei das eleições. E dentro dessa lei, tem lá esse Instituto das Condutas Vedadas, voltado especificamente para dissuadir, para punir efetivamente quem usa a estrutura pública em prol da sua reeleição ou da eleição do seu sucessor, de seus aliados, dizendo, olha, praticou isso, a conduta vedada, a cassação do registro do diploma. E vem o Tribunal Superior Eleitoral e diz, não, é preciso analisar a gravidade. Você retira a objetividade da lei, você retira o fim para o qual o Instituto foi criado e cria um critério jurisprudencial de aplicação da lei nela não previsto. Não faz sentido, meus amigos. E para completar, a gente tem em 2010 a lei da ficha limpa, modificando a lei complementar 64/90, em específico o inciso 16 do artigo 22, que passa a dizer que para a condenação no abuso de poder político e, portanto, a cassação do registro, é preciso somente a gravidade do comportamento, retirando ali o requisito da potencialidade de influência no resultado do pleito. Então, nós temos dois institutos, nós temos o mesmo instituto com dois nomes diferentes, é isso? Nós temos a conduta vedada, que é ilícito de mera conduta, mas que eu preciso de gravidade para condenar e cassar o registro. E eu tenho abuso do poder político, que a lei diz expressamente que você deve levar em conta a gravidade do comportamento. Não. Não se tolera, não se pode conceber esse entendimento como o mais adequado. Então, fica aqui a minha reflexão para vocês. O TSE está fundindo numa coisa só institutos diversos. Vejam aqui, portanto, essa decisão. Primeiro, verifica-se se o fato se enquadra nas hipóteses previstas que, por definição legal, são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades. Nesse momento, não cabe indagar sobre a potencialidade do fato. Caracterizada a infração, as hipóteses do artigo 73, é necessário verificar, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, qual a sanção que deve ser aplicada.
Nesse exame, cabe ao judiciário dosar a multa prevista no parágrafo 4º, de acordo com a capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu. Em caso extremo, a sanção pode alcançar o registro ou o diploma do candidato na forma do parágrafo 5º referido artigo. Tá bom? E aí, meus amigos, nós ainda temos uma grande contradição hermenêutica que eu vou tratar no próximo bloco para a gente arrematar os argumentos pelos quais o TSE precisa harmonizar a sua jurisprudência, e vou mostrar isso, como disse, no próximo bloco, tá bem? Um grande abraço e até lá.